A utilização de medidores do Sistema de Medição Centralizada, o SMC, e também propagandas causaram repercussão tanto nas casas legislativas quanto entre os consumidores. Por outro lado, a empresa segue firme com seu posicionamento. O Conversa Política desta semana vai debater energia elétrica e o fornecimento no Amazonas com a empresa Amazonas Energia. O convidado é o diretor institucional e técnico da Amazonas Energia, Radir Gomes. Qual o tamanho da Amazonas Energia hoje? O tamanho da minha empresa, da Amazonas Energia, ela é gigante, porque atuar no estado do Amazonas com 1.570.000 km², e nós estamos em cada ponto desse estado com a nossa lojinha, a nossa área de atendimento, com geração distribuída naquela região, seja na Cabeça do Cachorro, ou seja no sudoeste do estado, na região norte do estado, no sudoeste do estado, no Alto Solimões, no Vale do Javari, e nós estamos em todos os lugares. E o mais impressionante, e que eu escuto de muita gente, de vários comunitários, que muitas das vezes a única instituição presente naquela comunidade é a Amazonas Energia. Esse é o nosso tamanho, é levar energia para essa população do estado do Amazonas, tanto na capital Manaus quanto no interior do estado, da melhor forma possível. O senhor que já está aqui há 30 anos, mais de 30 anos, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa transição que houve, né, entre a empresa enquanto uma empresa estatal e agora esse novo momento. Há muita diferença do ponto de vista de gestão e até mesmo de resultado para o consumidor, na sua avaliação? Sem dúvida. Eu participei de todas as mudanças, né, e transição do setor elétrico, seja ele nacional ou local. Eu estou realmente, como bem você falou, há 35 anos aqui. Eu vim da extinta CEAM, que era a Companhia Energética do Amazonas, mas começou como Seletra, né, estadual. Em 2000 essa empresa foi federalizada, passou a fazer parte do Grupo Eletrobras Federal, e em 2008, em junho de 2008, ela foi uma fusão, Manaus Energia e CEAM, e virou então Amazonas Energia. Então, neste período, a gente passou por muitos momentos, mas comparando o período público estatal com o privado, nós estamos há 4 anos a empresa privada. Completou agora no dia 15 de abril deste ano, 4 anos. Eu acho que a gente vive um grande momento onde tivemos, ainda uma empresa deficitária, temos prejuízo, mas a gente melhorou muito o atendimento ao nosso cliente, tanto da capital quanto no interior do estado. Então eu vivo um momento, eu acho que eu estou muito melhor no período privado do que quando era público. Essa visão é que eu queria que o senhor falasse um pouco, porque muitas das vezes a gente entende que o ativo, né, energia, é algo que não deveria ser privatizado, né? Existem várias correntes, inclusive, que defendem isso. Por outro lado, né, a gente precisa reconhecer também que o Estado, enquanto ente público, é muito, vamos dizer assim, incompetente no sentido de gestão realmente de um negócio. Porque esse é um negócio de muito serviço, né? Muito serviço da população. Então, isso é uma coisa que não pode falhar, né? Sem dúvida. Eu acho que quando você fala de que o setor elétrico não deveria ser privatizado, ou pelo menos é a visão que muita gente tem, eu acho que ter o controle de tudo isso, existe uma agência reguladora que é a ANEEL. O poder concedente é o Ministério e uma agência que regula todos os serviços. Mas a nossa atividade, eu acho que privada, ela tem mais velocidade para chegar muito mais rápido no cliente e atender melhor a necessidade desse povo tão sofrido, que é o que vive na região amazônica. Por exemplo, né, processos internos, né, soluções de questões, digamos assim, que numa situação estatal demorariam meses, né? Compras que uma estatal de repente teria que fazer, né? Isso tudo mudou. Perfeito, tudo mudou. Eu vou dar um cenário aqui para você que aconteceu logo no início da privatização. Dia 19 de julho de 2019. O cabo que faz a travessia sobre o Rio Negro, que atende 2 grandes municípios da região metropolitana, Iranduba e Manacapuru, ele apresentou uma falha. Esses 2 municípios ficaram sem energia. Isolou completamente. Em uma semana,
a gente colocou energia, geração local nos 2 municípios para atender todos os nossos clientes. Mas isso, uma semana para consolidar todo o processo. Concluir o serviço. Concluir o serviço, mas a gente já começou nos primeiros 2 dias, já tendo energia nas áreas mais essenciais, hospital, delegacia, enfim, sistema de água de abastecimento desses municípios em 2 dias. Vou dar um exemplo agora também. As pontes sobre o rio Curuçá e Altaismirim, na BR-319, elas caíram, vai fazer 1 ano. Até hoje estão lá. Então, a velocidade da empresa privada ela é muito grande. E logo depois a gente já iniciou um processo de fazer uma linha de distribuição em 69 kV pela ponte. Tivemos o apoio do Estado através da Secretaria da Região Metropolitana e hoje essas cidades voltaram a ter vida normal, logo em seguida tiveram vida normal, mas em compensação a distribuidora teve um custo e não reconhecido pelo poder concedente nem pela ANEEL de 109 milhões de reais. Por que não reconhecido? Por que o senhor fala isso? Porque eles entenderam que já estava interligado, que a falha no cabo que se deu, e a gente tem inclusive laudo do CEPEL, né, um laboratório extremamente reconhecido nacionalmente, que faz parte do Grupo Eletrobras. A falha não foi ocasionada por falta de manutenção, foi um tronco de árvore que bateu sobre o cabo e danificou. Mas até então a gente não teve o reconhecimento dos valores que foram aportados ali para manter o sistema em funcionamento nesses 2 municípios. Então, ou seja, se tivesse no período público, a demora teria sido muito maior. Essas pessoas iam ficar meses ali sem certamente ficariam alguns dias sem energia. Agora, Radinho, uma coisa que você está falando aí que eu acho que é importante a gente também aprofundar, a gente começou a entrevista falando do tamanho da empresa, né? E você falou, olha, a gente atende o estado todo, temos escritório em todo o estado. Hoje, a realidade da distribuição, ela segue essa mesma linha ou a gente ainda tem reconhecidamente áreas que estão ainda sofrendo sem energia elétrica? Sem dúvida, do estado a gente tem aí, olha. E qual é o percentual disso hoje? Percentual, vou te dar um número. No censo de 2000, o IBGE entregou ao Ministério de Minas e Energia e ao governo brasileiro um mapa do Amazonas, um mapa do Brasil, e que dizia o seguinte, por exemplo, no estado do Amazonas, 81 mil famílias estão vivendo sem energia no Amazonas. Aí veio a criação do programa Luz para Todos. Logo em 2003, veio Luz para Todos. E aqui no Amazonas chegou em outubro de 2003. Os primeiros municípios a serem atendidos foi Manacapuru, Manaquiri, Apuí, Iranduba, Rio Preto da Eva. Esses municípios, por que a gente optou por esse da região metropolitana e seguimos lá para o sul do Amazonas? É isso que eu ia perguntar, né? Só um município lá, né? Devido à grande densidade de famílias que vivem em área rural, produzindo, e precisavam ter esse benefício, chegar o quanto antes, para que eles pudessem melhorar a condição de vida e de produção nessa região. E ali eram 81 mil famílias, e nós começamos então a trabalhar. Era uma outra gestão, depois passou para a minha gestão do Luz para Todos, e eu dizia no Ministério e na Eletrobras, esse número é muito maior do que as 81 mil famílias, dado o meu conhecimento do Estado. Eu conheço o meu Estado todo, conheço todos os municípios, sua localidade. O Estado tem quase 7 mil comunidades cadastradas, precisamente 6.531, até onde a gente consolidou junto à Secretaria do Estado de Produção Rural. Eu conheço 4.033 comunidades. E ter ido lá, eu naveguei o estado todo por calha de rio. Juruá, Purus, Solimões, Alto e Médio, Solimões, Médio e Baixo Amazonas e seus afluentes. Rio Madeira, enfim. E eu comecei a perceber que o número é muito maior. Hoje, nós já chegamos a quase 200 mil famílias atendidas pelo programa Luz para Todos e temos um termo de compromisso e a garantia já compactuado com a ANEEL de que eu preciso levar para mais 33 mil famílias, que isso está mapeado,
com mais de luz para a Amazônia, que já é um sistema diferente da redistribuição. É energia solar, né, para essas famílias que vivem um pouco mais distante e mais isolada. Por quê tudo isso? Porque você fazer eletrificação rural no estado como o nosso, que as estradas são os rios, os acessos às comunidades são muito ruins, e você tem período de cheia e de seca todo ano, onde período de cheia eu consigo acessar livremente aquela comunidade. Quando chega no período da seca, a dificuldade é muito maior. E isso vem se acontecendo nos últimos 3 anos, as maiores cheias, a grande seca do ano passado, e tudo isso torna mais difícil o nosso serviço. Quando você olha, Adi, essa realidade, você que viajou, né, eu sinto um pouco eu me sinto um pouco constrangido de ver em pleno século XXI, né, pessoas ainda sem energia elétrica. Né? Isso, para vocês que trabalham no setor, não é algo que incomoda vocês, assim, quando vocês chegam numa situação dessa aí pelo interior? Sem dúvida. E a mim me incomoda muito mais. Vou te dizer por quê. Porque eu nasci numa comunidade ribeirinha, no Vale do Juruá, no município de Itamaraty, e que até hoje essa comunidade ela não tem energia. Mas vou te explicar por quê. Todos os rios de águas barrenta, eles são rio com leito em formação. São rio jovem, com seu leito em formação. O único rio com leito definido no Amazonas é o Negro, por isso a cor da água. Esse tem seu leito definido, os demais, todo em processo de formação. E recentemente, a gente teve um fato aqui no Rio Purus, próximo de Lábrea, onde o rio mudou o canal e cerca de 10 comunidades, ou seja, 200 famílias, ficaram completamente isoladas. Eu já tinha colocado energia para essas comunidades, entendeu? O rio subiu e agora na descida ele mudou e essas comunidades ficaram isoladas. Quando eu recebi da nossa gerente de Lábrea, dona Águida, e ela escreveu no e-mail, quando eu li aqui, arrombamento do rio, é a forma que o caboclo ele se comunica com a gente. Mudou e essas comunidades ficam lá. Então foi a Defensoria Pública, o prefeito... Mas eu não entendi a relação. Por que quando muda a questão do rio, para a energia? Só para entender, ele rompe algum cabo? Rompe o cabo. Tá. Rompe o cabo. Mas o que acontece? Com essa mudança, essas comunidades elas vão se mudar de onde elas estavam. Entendi. Elas mudam de lugar. Para onde que elas têm que vir? Para mais do rio novamente. Entendi. É uma questão da comunidade. É uma questão da comunidade. E isso acontece muito. Você vai na comunidade, mapeia todo o processo, quando você vai no ano seguinte ela mudou. Já não está mais ali. Já não está mais ali. O teu planejamento que você fez para atender aquela comunidade, ele muda. Por isso a gente ainda encontra muitas famílias, muitas comunidades que ainda não têm esse serviço. Mas hoje vocês têm como objetivo acabar com essa questão de pessoas sem energia elétrica? Vocês têm isso em algum, digamos assim, alguma das metas, dos objetivos da empresa? Sem dúvida. O que me garante estar aqui, né, eu acredito que antes de sair daqui, quando eu for para casa, né, aposentado, que a gente tenha universalizado o estado do Amazonas, há o interesse do governo federal também de fazer isso. Por isso que os nossos programas de eletrificação rural, tanto o MLA quanto o Luz para Tudo, eles são subsidiados pelo governo federal, né? Então, com certeza. E tudo que estava planejado até 2030, há uma intenção do governo de trazer tudo para 2026 para que a gente encurte esse prazo de universalização. Isso está acontecendo em todos os estados, principalmente da região norte, que é a mais carente, que tinha realmente grande dificuldade de fazer a eletrificação rural. Bom, Adi, eu queria mudar um pouquinho de assunto, agora entrar um pouco na questão mais técnica, né? A gente ouve muita gente reclamando do serviço de energia elétrica e a gente conversava há pouco aqui e você estava explicando, Álvaro, esse é um serviço regulado. E as pessoas precisam entender que há uma diferença entre uma empresa privada que não sofre nenhum tipo de regulação e uma empresa privada que precisa todo mês ter algum tipo de prestação de contas com o serviço. Por que você explicasse um pouco qual é a realidade hoje da Amazonas Energia em relação a isso? Como é que funciona essa gestão? Muito boa a tua pergunta, porque realmente nós somos uma empresa regulada e todo mês a gente tem que prestar conta com o regulador dos serviços que nós estamos executando e qual é o grau de satisfação desse cliente. E qual é o nível dessa prestação de contas, só para a gente ter uma ideia?
é bem elevado. Você tem vários indicadores. Um é o DEC FEC. O que é DEC? Né? O DEC é o desligamento, são desligamentos que aconteceram. O que é o FEC? É a frequência desses desligamentos. Por quantas vezes? E a duração dele. Se ele foi rápido, e tem que dizer qual é a causa. Qual foi a causa, né, desse desligamento? E Álvaro, você percebe aqui em Manaus que no final de semana a gente tem em média 2, 3 postes abarroados. Quando você tem um abarroamento de poste numa avenida como Efigênio Salles, e vai atingir uma grande quantidade de clientes. Só que quem mora próximo do poste, ele viu que houve um abarroamento de poste. Quem está no fim do alimentador, ou seja, quem está no fim da estrada, não vai enxergar. E já vai, inclusive, criticar a nossa empresa. Ah, essa empresa, de novo, sem energia. Mas ele não sabe a causa. São causados por terceiros, né? Tanto que a gente vem melhorando o nosso sistema de distribuição muito, né? Inclusive hoje você tem redes compactas, né? Que ela passa próximo das árvores. Manaus é uma cidade que ela se torna bem arborizada, passa próximo das árvores. Um galho que pode encostar ali, ele já não vai ter desligamento, né? Aquele desligamento ou um curto transitório que possa trazer algum problema para aqueles clientes que estão naquele alimentador. Então, e a ANEEL, ela nos cobra diariamente a nossa eficiência. Mas como é que é isso? Só para eu entender. É tipo um documento que vocês preenchem todo mês? Exatamente. Nós temos que colocar isso no site, a ANEEL acessa direto todas as informações e ela vai comparando. Se eu melhorei ou se eu piorei o meu serviço, né? E hoje eu posso te garantir, a Amazonas Energia está entre as melhores nesses índices. Tivemos recentemente aí uma avaliação por parte daquele consumidor.gov, né? E nós fomos a melhor empresa avaliada. Mas quem é que nos avalia bem? É aquele cliente que procura o nosso atendimento ou nossos canais de atendimento e tem os seus problemas rapidamente resolvidos. Tudo isso, Álvaro, também aconteceu em função das campanhas que a gente vem fazendo, né? De atendimento ao cliente, flexibilizar inclusive para as negociações, para quem está com dívida, né? E a nossa loja de atendimento que a gente ampliou na cidade de Manaus. Antes da privatização, a gente só tinha uma loja de atendimento que era na 10 de julho. É uma loucura. Que era uma loucura. Hoje nós temos, aquilo era uma loucura, gente. Hoje nós temos 9 lojas. E distribuindo essa loja nas zonas de Manaus, né? Cidade Nova, Zona Leste, Zona Oeste. Então nós temos todas essas lojas, uma grande loja aqui na Major Gabriel e uma loja aqui próximo da nossa sede para atender e atender bem o nosso cliente. Então esse cliente, quando procura, ele é rapidamente atendido, sai daqui com seus problemas resolvidos, esse vai nos atender bem. E a tecnologia também vem nos ajudando, né? Com os aplicativos, onde as pessoas podem entrar no nosso aplicativo, baixar sua fatura, fazer o seu questionamento, pedir ligação, tudo isso melhorou em função disso. Então, para esse cliente, a gente é muito bem avaliado. Porque o cliente, muitas das vezes, quando ele consegue entrar, ou vem na nossa loja e não tem o seu problema resolvido, ele considera um não bom atendimento. Quando ele sai e foi resolvido, graças a Deus eu fui atendido, foi resolvido, então... Se alguém estiver pegando ele na porta para fazer uma pergunta, como é que foi o atendimento, ele vai dizer que foi bom, ele resolveu o problema dele. Agora, vocês têm consciência de que parte ou boa parte dessa imagem negativa é um passivo que vocês assumiram, né? Que isso não é uma coisa que também você vai conseguir tirar da cabeça das pessoas de uma hora para outra. Vocês têm consciência disso, né? Sim, eu sou muito consciente disso. Vou dar um exemplo aqui. Águas de Manaus. Quantas concessionárias já passaram aqui? Quem é o poder concedente? É o município. Está aqui. De fácil resolução. Nós estamos há 4 anos com a empresa privatizada, né? Então, claro que a gente evoluiu muito, mas eu também tenho consciência que nós precisamos, diariamente, buscando o processo de melhoria, de forma a atender melhor o nosso cliente. A gente tem muita coisa ainda a fazer. E a gente tem consciência disso. Precisamos melhorar? Sim, todo dia. Agora você falou também, você mostrou um calhamaço ali, que são as resoluções. Essas resoluções basicamente
é a lei que vocês têm que seguir, né? Explica para a gente como é que funciona isso e como isso, digamos assim, norteia o trabalho. Perfeito. Pode pegar. Quando eu comecei aqui no setor elétrico do Amazonas, essa resolução que hoje é a 1000 era 222. Aí veio 456, veio 414 e hoje nós estamos na 1000. Tudo isso aqui são obrigações nossas que a gente tem que cumprir. Por exemplo, um pedido de ligação nova. Está aqui, eu tenho um prazo desde quando abre a OS, que é a ordem de serviço, até a sua execução. Eu não posso extrapolar. Se eu extrapolar aquele prazo, além de eu ficar negativo na ANEEL, eu vou ter que ressarcir o cliente pelo período da sua não ligação. Assim é uma religação, assim é qualquer serviço que são regulados. Por exemplo, danos elétricos. Danos elétricos é um serviço regulado. Se você tiver algum equipamento seu que queimou na sua casa e fez a reclamação para a gente, eu vou ter que de imediato apurar a causa, e se você tiver razão, tiver certo na sua reclamação, nós somos obrigados a ressarcir os valores do conserto do equipamento ou até mesmo repor para você o valor daquele equipamento que você perdeu. E tudo isso é um serviço regulado. Então nós temos uma equipe trabalhando diariamente nesses serviços. E a sociedade hoje tem conhecimento dessas regras? Eu acho que tem muita gente que tem conhecimento disso, tanto que a gente tem uma demanda grande de tudo isso, mas ainda as pessoas precisam ter um pouco mais de clareza de tudo isso, né? Como é que acontece, Álvaro? Às vezes o cliente está lá, o consumidor está lá pendurado na nossa rede, de uma ligação que ele fez à revelia, ele não tem uma relação comercial com a gente, se queimou algum equipamento, ele não tem direito a reclamar. E a pessoa não entende isso. E a pessoa não entende isso. Se ele tiver, por exemplo, por uma condição, esse cliente, que já era cliente nosso, ele foi desligado por algum motivo, falta de pagamento ou deficiência técnica da sua unidade consumidora, e aconteceu um sinistro na casa dele, ele também não tem direito a reclamar, porque a relação contratual dele ela foi interrompida. Eu sou muito prático. Eu digo o seguinte: se você comprar um celular em uma loja e você não pagar, você não vai comprar o segundo. Então a gente tem e a legislação nos permite a fazer isso. Isso está escrito na resolução 1000. É mais um passivo das estatais, né? Mais um passivo das estatais. Porque elas criaram esse conceito de que tem que dar. Exatamente. E ninguém tem obrigação de nada, né? Então a gente precisa mudar tudo isso. O nosso estado do Amazonas, ele é um estado que ele é campeão em perdas comerciais de energia. Você está dizendo que é campeão de gato. Em furto de energia. Então tudo isso prejudica o sistema de distribuição como um todo e a comercialização. Bom, aí eu queria, já que você puxou esse assunto, a gente precisa, obviamente, falar que esse posicionamento da empresa gerou uma grita, enfim, principalmente no âmbito político, né? A gente sabe que há também muito aproveitamento político nessas causas que envolvem muita gente. Mas eu queria a posição da empresa em relação a isso. Vocês acham que a comunicação direcionada a essa questão, ela de repente errou no tom, se excedeu ou não? A gente precisa enfrentar esse problema mesmo e dizer para a sociedade o que está acontecendo. Olha, eu acho que a sociedade precisa entender o que está acontecendo. Por quê, Álvaro? Na hora que eu consigo reduzir essa perda, ela vai diminuindo, o próprio órgão regulador, a ANEEL, ela enxerga que aquela perda ela está diminuindo, ela vai ter uma redução na tarifa para todos. Vai mesmo, Radinho? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Porque parte dessa perda ela está inserida na tarifa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, não há uma perda para a empresa, na verdade, né? Vocês calculam essa perda e isso é colocado ali na tarifa pela ANEEL. Até onde a legislação permite. Permite. Né? Então, ela diz, olha, até aqui eu te dou um pedaço, de 10% a 15%. Até isso aqui você consegue colocar. O resto é prejuízo mesmo da distribuidora, porque esse é um item também que ele é regulado. Eu sou obrigado a combater perda, senão eu morro. O que a gente tem feito? Buscando tecnologia. E essa grande grita que houve da sociedade
com relação aos medidores SMC, que é o Serviço de Medição Centralizada, uma tecnologia que já está aí em 11 estados brasileiros, cerca de 5 milhões de clientes são atendidos por esse sistema, e é um sistema extremamente seguro, muito seguro, onde eu tenho lá um medidor extremamente inteligente, e que ele vai estar lá conectado entre a rede de distribuição e o ramal de serviço do cliente. Esse cliente tem acesso à leitura dele, que fica o display dentro da caixa do medidor antigo, e baixa um aplicativo e ele vai ter no seu celular, que todo mundo tem, para ele poder monitorar o seu consumo, a sua leitura diariamente, como assim ele quiser. Eu costumo falar, Álvaro, que todo mundo tem um aplicativo do banco para fazer transação bancária. E todo mundo confia, que é o teu dinheiro que está lá. Tá, agora, Adi, vamos falar um pouco desses medidores, eu acompanho um pouco esse problema. Qual é a visão de vocês? Por que vocês acham, então, que a sociedade se voltou contra isso? Qual é a percepção que vocês têm? Porque, assim, em tese, né, algo tecnológico que eu tenho no meu celular, e você tem toda a razão, né, se colocar ali no celular, poder acompanhar, inclusive dia a dia, né, quanto eu consumi ontem, coisa do tipo, é muito melhor do que um sistema analógico, que você não sabe nem o númerozinho que o rapaz anotou ali quando ele passou e tal. Então, em tese, isso é algo benéfico, né, assim, do ponto de vista de acesso, pelo menos, e transparência. Mas, de repente, a sociedade se voltou contra isso. Na minha percepção, Álvaro, no início do projeto, isso eu falei várias vezes, talvez a gente tenha pecado na comunicação. A gente melhorou tudo isso, houve um processo de embargo lá atrás, a gente tivemos um tempo, melhoramos a nossa comunicação com a sociedade para tentar evoluir na instalação desse equipamento. Quando a gente retorna com a instalação desse equipamento, vê a mesma coisa. O que eu entendi de tudo isso? Muitas pessoas que tinham nas suas casas, né, com uma ligação irregular, em que aquele medidor analógico não estava medindo corretamente, na hora que eu coloquei o SMC e que ele não tem a possibilidade de fazer aquela ligação irregular, ela passou a medir o consumo inteiro. E as pessoas começaram a dizer, minha conta saiu de 100 para 300, porque certo. 200 estava indo para o ralo. 200 estava sendo desviado. Desviado, perfeito. Então começou, e quem assistia tudo isso, a televisão, quem assistia todos esses programas, começaram a ter aquilo como verdade. Que aumentava. Exatamente. Será que se eu colocar na minha casa também vai aumentar? Então aí teve um processo político, nós passamos por um período difícil, mas passamos por uma CPI. Aí eu fui 2 vezes depois, eu ia 10, 20, sem nenhum problema. E a gente passou por esse processo todo, e isso tudo criou uma certa... Tá, mas como é que você garante para a sociedade, por exemplo, que esses medidores eles não fazem, digamos assim, um gato reverso, né? Ou seja, a empresa ganhando dinheiro em cima de um consumo que não foi a mais, né? Vou te dizer o que eu garanto. Eu dizia isso numa entrevista recente, aí numa empresa, e a pessoa me fez exatamente essa pergunta. É porque eu acho que o que falta é confiança, né? Porque eu disse, é exatamente eu isso. assumo um compromisso com você. Se você paga a sua conta corretamente, eu vou colocar esse medidor e você vai comparar. E assim eu faço um desafio para todos. Quem tiver alguma dúvida e paga a sua conta corretamente, a gente vai lá colocar o medidor e ele vai perceber que não vai haver diferença entre aquele medidor que estava registrando e o outro novo que está sendo instalado. E ele vai ver o tamanho do benefício. Por quê, Álvaro? Quando a gente leva esse sistema, a gente revitaliza toda a rede. Essa empresa passou num período pré-privatização cerca de 10 anos sem investimento na rede de distribuição. E isso é um outro ponto que eu queria que você falasse, porque inclusive a legislação que a Câmara aprovou para impedir a instalação dos novos medidores tem a ver com a questão do impacto visual, na verdade, né? Só que o impacto visual de hoje também é muito ruim, né? Com certeza. Né? Assim, ontem mesmo teve um problema, essa semana, ali na Humberto Calderaro, e aí estavam várias equipes lá refazendo as ligações, porque pegou fogo, alguma coisa assim,
E aí você para olhar. Né? Eu parei para olhar aquilo, eu disse, gente, olha o emaranhado de fios. Né? E aí eu conversava com um amigo meu, ele falou, meu amigo, lá não sei aonde, precisa ver como é que é e tal. Existe como resolver isso, Radir, nessa nova percepção de vocês aí, de negócio? Sem dúvida. O que a gente tem feito? Nesses locais onde a gente vai trabalhar com a SMC, que vai estar revitalizando a rede, a gente chama todas as empresas que têm a nossa infraestrutura de porte e ação compartilhado, que são as internet, essa coisa toda. E se você olhar, Álvaro, boa parte dessa fiação que hoje está pendurada no nosso porte, elas estão mortas. Elas não são mais utilizadas, mas as empresas elas só vão aumentando os pares do cabo, mas não tira o outro, o velho. E a gente tem inclusive uma área hoje, coordenada pelo Lúcio, que é exatamente isso. Retirando esses fios que não tem nenhuma serventia que está lá pendurado na rede. Quando alguém fala da poluição visual, quando eu olho as ruas do Parque 10, o antes e o depois hoje está muito melhor. O ramal de serviço da casa do cliente para a rede de distribuição ele sempre existiu, só que no nível mais baixo. Quando você eleva esse ramal, aí salta os olhos. Você começa a ver um fio atravessando a rua, porque são casas de um lado e outro da rua, e a rede de distribuição ela segue um lado, né? E aquelas que estão do lado oposto, você tem fio atravessando. Você concorda então que há que ter um ordenamento nisso, né? Assim, a gente precisa discutir isso mais profundamente. Né? Sem dúvida. Eu como amazonense, manauara, estou aqui desde 74, eu vi o tamanho, o quanto essa cidade cresceu do período que eu cheguei aqui e até hoje, né? Então é claro que tem que ter uma discussão. E a distribuidora, a Amazonas Energia, está sempre de porta aberta, seja para a Câmara Municipal, para a Assembleia, para os órgãos que queiram discutir essa questão visual com relação à empresa. Né? Não tem, Álvaro, são poucos estados brasileiros em que tem a rede subterrânea. Né? Então você entra ali no centro de São Paulo, tem um pedacinho que é subterrâneo, Brasília, no plano piloto, é subterrâneo, em outras capitais também. Mas isso é muito pequeno em relação ao tamanho das redes de distribuição que todas as distribuidoras têm. Porque o custo de tudo isso é muito elevado. Né? E alguém me perguntava lá atrás, por que na Ponta Negra, eu falava na época, do centro de Manaus. O centro de Manaus ele não consegue fazer rede enterrada. Claro que o custo seria muito altíssimo, porque todo ano com essas cheias a água chega na Saldanha Marinho. Alaga tudo aquilo ali, né? As galerias enchem todas. Exatamente. Né? Alguém me perguntava, mas por que os condomínios na região de Ponta Negra, eles não têm suas redes subterrâneas? Ali são empreendimentos construídos por particulares e que eles podem fazer. Agora, o custo de tudo isso é um absurdo. E aí o cara sempre opta pelo que é mais barato. Que é o mais barato. Então, esse é um problema. Mas nós estamos abertos a essa discussão. A rede de distribuição ela tem seus componentes, né? Seja o transformador, religador, banco de capacitor, que faz parte do processo de equipamentos que estão instalados na rede de distribuição e que sempre a gente vai enxergar um transformador num poste, vai enxergar um religador, que é um equipamento extremamente necessário para você ter o remanejamento de carga ou religar um alimentador que saiu por um curto transitório, ele atua ali em 2, 3 segundos e mantém o sistema funcionando. Então, mas a gente está aí para discutir. Agora, Radir, a gente, quando olha esse cenário todo, a gente percebe que há aqui, aí eu quero entrar um pouco mais na questão política, que uma empresa como uma distribuidora de energia, ela não tem como estar alheia a isso. Acho que inclusive tinha um setor, né, de relações governamentais, normalmente essas empresas têm, né? Exatamente para poder construir, vamos dizer assim, um ambiente político favorável, porque eu não acho que seja frutífero, né, para a empresa estar em conflito com o setor político. E hoje o que a gente consegue enxergar é que há um conflito iminente aí entre a empresa e os segmentos da política da cidade onde vocês atuam. Vocês têm um olhar para isso também, para essa visão mais institucional? Que esse é o outro lado. A gente falou muito mal da estatal, mas a estatal faz o político muito bem, né?
A privada tem uma certa dificuldade, realmente, porque é muito focada em resultado, em retorno, né? E, às vezes, quando tem que se deparar com essas questões políticas, tem uma certa dificuldade. Perfeito. A gente realmente, no período estatal, era uma coisa, privado é outra, mas a gente tem todo o interesse dessa aproximação. Hoje nós criamos uma diretoria de relação institucional, pelo qual eu estou acumulando, né? Estou diretor de relação institucional. Já conversei com o vice-governador, já tivemos no Ministério Público Estadual, estou marcando uma audiência com o presidente da Assembleia. Quase um diplomata, né? Exatamente, a gente precisa fazer isso. Eu dizia, Álvaro, a tua pergunta, ela me remete ao que eu vivi no período da CPI. Meu primeiro depoimento. Eu dizia ao presidente da CPI, na época, que não adianta a gente estar de lados opostos. Nós precisamos, para resolver o problema do Estado, das mãos. Já dizia o general Rodrigo Otávio, a Amazônia é muito grande para sermos egoístas. Precisamos estar juntos, para resolver os problemas que são aí muito antigos. Bom, eu queria, que a gente já está caminhando aqui, mas eu me lembrei de uma pergunta que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Furto de energia, a gente está falando de um problema crônico e que envolve uma parcela da sociedade. Até mesmo essa semana eu vi que não é só nas áreas mais carentes, né? Eu vi que vocês estavam fazendo operações dentro de condomínios de luxo. Mas assim, no geral, a gente está falando de uma população que é um pouco mais carente, que tem menos informação e tal. Há digamos assim, um estudo ou um pensamento mais social da empresa privada nesse sentido? Por que eu falo isso? Porque assim, para a empresa é muito fácil, né? Você bota lá um medidor que é automático, aquela conta não foi paga, você desliga aqui do sistema e está tudo certo. Não há uma relação humana, né, que compreende que aquele pai do outro lado, por exemplo, como era antes, o cara chegava na porta, né, e aí o cara dizia assim, pô, meu amigo, me dá aí 3 dias, uma semana, porque eu estou quebrado, não recebi e tal. Então, assim, essa falta, essa coisa mais objetiva e mais pragmática, né, do sistema, vamos dizer assim, privado, será que não tirou um pouco da emoção e não é necessário ter essa emoção para entender essas diferenças sociais? Pois é, talvez a gente precise mostrar um pouco mais para o nosso cliente que esse entendimento, pela a tua pergunta, de que como é que a gente até melhorou muito. Foi. Imagina que na Semana do Consumidor, a gente foi com o PROCON, montamos o nosso atendimento dentro do PROCON, atendemos quase 10 mil clientes, dando toda a ele as oportunidades de negociação com desconto de até 80% das dívidas contraídas do passado. Sem entrada para aquelas famílias que são baixa renda e com valores menor de entrada para aquelas famílias que quiseram se regularizar. Tanto o sucesso foi tão grande que a gente ampliou também uma semana depois, na semana que a gente criou aqui, né, de que tá fácil que tá, vamos fazer tudo isso. A gente tem feito várias campanhas. E o que é que eu digo para o nosso cliente? Quando ele tem uma fatura vencida, ele tem até 15 dias depois ele recebe um aviso, a fatura venceu hoje. 15 dias depois ele recebe um reaviso, um aviso. Mais 10 dias, 15 dias depois ele recebe um reaviso. É porque antes o cara demorava 3 meses, né? Pois é. E a gente vai reavisando ele. Com certeza está sentindo, né? Exatamente. A gente vai reavisando e dizendo a ele que aquela fatura precisa ser quitada. A gente vai fazendo tudo isso. Eu sei que isso incomoda. É cultural. É isso que eu queria chegar, né? Porque a gente está, na verdade, a empresa está tentando estabelecer uma nova relação cultural com o seu cliente, né? A gente está vindo de uma estatal em que, eu acabei de dizer, você devia 3 meses para poder vir alguém te avisar que ia cortar. E o cara ainda te dava ali mais uns 2 dias para tu pagar alguma coisa. Hoje em dia, uma empresa privada não consegue fazer isso também, né? Exatamente. A gente não consegue ficar 3 meses sem cobrar.
Mas a gente tem todo um processo que é regulatório, está na legislação, a gente tem que avisar, reavisar e comunicar ao cliente que ele está sendo interrompido o seu fornecimento. Mas eu queria te dar um dado importante. O estado do Amazonas é um dos estados, é o 8º estado mais pobre da federação. 80% da população mais pobre está no interior, né? Mas a gente tinha no período antes da privatização, tinha em torno de 45 a 50 mil famílias cadastradas no baixa renda. Hoje a gente tem 240 mil famílias que são beneficiadas por esse programa da tarifa social, que são cadastros de baixa renda. Já conversei várias vezes com o prefeito Davi, que tem nos apoiado aí junto aos CRAs, que o município é quem faz o cadastramento dessas famílias. E a gente vai fazendo um cruzamento de informação, inserindo famílias no baixa renda e algumas delas que saíram daquele patamar para também sair da tarifa, né? Sim. Imagina só, Álvaro, o consumo de energia de 0 a 30 kWh, essa família tem 65% de desconto na sua fatura. Ele vai pagar R$ 7,21. De 31 a 70, ele tem 40% de desconto na fatura. E de 70 a 101, ele vai ter já 10% de desconto. E assim vai. Ou seja, nesses primeiros kWh de consumo mês, esse cliente nosso, ele está ali na tarifa, mas tem muita gente também que às vezes não quer se inserir nessa tarifa, porque ele pode perder um outro benefício. O cadastro único das famílias, e eu assisti uma palestra de uma pessoa da Secretaria Municipal de Assistente Social, e eu quero aqui parabenizar esse cidadão, Douglas, que ele me falava, o cadastro único e a tarifa social é um dos outros 19 benefícios que a família tem. 19, né? Junto com a tarifa social. Então, isso é muito importante. E as famílias que têm esse direito, elas têm que procurar o nosso atendimento. E eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, né, os teus ouvintes, que a tarifa social, eles podem procurar o nosso atendimento e, às vezes, as pessoas fazem confusão. Ah, mas meu nome não está na conta de energia elétrica. Não precisa. Se ele está no imóvel alugado, ele pode levar o seu contrato de locação, de aluguel. Se tu tem um familiar seu dentro daquela residência, daquele imóvel, que tem direito a esse benefício, você vincula o número do CRAS dele ao ser, ele também vai ter esse benefício. Então, tudo isso a gente faz. Vocês auxiliam, né? Auxilia muito. Nós temos equipe no campo fazendo isso. Muito bem. Adilbo, queria te agradecer, obrigado mesmo pela entrevista, muito esclarecedora, e desejar sorte aí na caminhada da Amazonas Energia e que você cumpra a sua missão de 100% do Amazonas. A gente não vê mais nenhuma família aí sem nenhum tipo de acesso à energia elétrica. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa e dizer que essa missão, ela segue. Eu falo sempre para meus pares aqui mais jovens, né? Uma hora a gente vai entregar o bastão para eles, mas eu quero sair daqui, se Deus quiser, com essas famílias todas atendidas. E daí eu vou começar a navegar pelo Amazonas novamente para ver como é que a vida dessas pessoas mudaram. Muito obrigado.